tudo bem com vocês? Eu sou Margarete Suleiman, professora de tricô e crochê, e aqui no meu canal eu ensino principalmente peças em tricô para bebês. E algumas pessoas me pediram para fazer casaquinhos de bebê com lã mais grossa, pois elas fazem para doar e recebem muita doação de lã grossa, e normalmente nós fazemos casaquinhos de bebê com lã especial para bebê e não com lãs mais grossa. Mas como é para doação, elas me pediram a gentileza de fazer casaquinhos com a lã grossa. Por isso eu fiz 3 modelinhos, tá? Que eu acho que vocês vão adorar. E eu gostaria de lembrar também que eu tenho apostilas digitais com as receitas escritas aqui do canal. Tenho várias receitas de conjuntos maternidade e algumas peças especiais que são as mais queridinhas aqui do canal. Fiz a receita escrita, são e-books, né? Você recebe por e-mail, pode salvar, pode imprimir. E tenho também curso de tricô para iniciantes. Se você nunca fez tricô e quer aprender a fazer tricô, eu tenho um curso passo a passo para iniciantes. Vou deixar aqui também no link para vocês, tá? Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link para vocês. E se você não é inscrito, é sua primeira vez por aqui e gostar do meu conteúdo, eu convido a você a se inscrever no canal, ficar à vontade para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Isso tudo vai fazer o YouTube entender que você gostou do meu conteúdo e vai oferecer para mais pessoas. Então, vamos lá. Olha só, eu fiz 3 casaquinhos muito bonitinhos, ó. Fiz esse amarelinho, olha que gracinha, o amarelinho, ó. Com a palhinha quadrada, com os aumentos laterais. Fiz aqui um autoadesivo, depois eu vou ensinar vocês também a fazer esse autoadesivo. Vou colocar o vídeo aqui no canal. Então, esse foi o amarelinho, todo feito em tricô. Fiz o branquinho, olha só que bonitinho, com essa pala branquinha. Todos eles são unissex, olha como ficou atrás. Tenho a mesma quantidade de pontos, feito com o mesmo número de agulha e o mesmo fio. Eu fiz com o fio molê, que é um fio mais grossinho, tá? Então, aí vocês podem usar o fio que vocês tiverem. Esse aqui, por exemplo, como é unissex, vocês podem colocar também o botãozinho que vocês acharem melhor. E fiz um azulzinho, olha. Olha que linda essa pala, também é um modelinho unissex. Esse aqui ficou um pouquinho maior, mas eu também acho que o fio estava um pouquinho mais grosso, tá? Por isso que ele ficou um pouquinho maior. Você pode usar também essa parte pra frente. Olha que lindo que fica. Todos eles são com o mesmo número de pontos, mesmo número de agulhas, o mesmo fio, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e vamos para a aula de hoje. Eu vou utilizar um novelo de 100 gramas do fio molê da Círculo. Esse fio tem o tex de 500 e ele vem 200 metros. É 100% acrílico. As agulhas recomendadas vão de 4 até 5. Eu vou usar a agulha número 5. Eu recomendo que vocês façam aí uma amostrinha para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito. Se o seu ponto for muito apertado, você pode usar até a número 6. Aqui vai até a número 5, mas eu já usei esse fio com agulha número 6, fica muito bom também. Então, eu aconselho que vocês façam aí um teste para ver com qual agulha vocês vão gostar mais do ponto. Aqui, eu vou utilizar a agulha circular, mas é somente porque eu gosto mais de trabalhar com agulha circular e eu consigo manipular melhor aqui na filmagem e também eu consigo mostrar para vocês como que está ficando o trabalho, porque na agulha reta eu não consigo mostrar como fica, principalmente a palhinha. Se vocês não tiverem agulha circular e gostarem da agulha reta, pode trabalhar normalmente. Vamos precisar de uma agulha para costurar as manguinhas, uma tesourinha,
3 botõezinhos à sua escolha. Se for para menininho, pode ser em azul, como eu tô fazendo em branco, qualquer botão fica bonitinho, tá? E eu vou utilizar também 2 alfinetes auxiliares aqui para deixar as mangas em espera. Se você não tiver os alfinetes, você pode passar um fiozinho de lã para deixar os fiozinhos, os pontos ali bem seguros, tá? Para eles não escaparem. São só esses os materiais. Eu me esqueci de falar que eu estou usando a cor 10, que é o branco, tá? Essa cor aqui é o branco. Eu montei aqui 45 pontos. Eu dei um nozinho, não preciso deixar um fio longo, porque a gente não vai precisar costurar, porque nós estamos fazendo top down, que vai ser de cima para baixo. Eu vou iniciar aqui fazendo 4 carreiras em ponto barra 1 por 1. Se você não gostar, você pode fazer 4 carreiras de tricô, tanto no direito quanto avesso, formando 2 cordõezinhos. Você pode fazer a barra 2 por 2, que é 2 tricôs, 2 meias. Eu vou fazer a barra 1 por 1, que é 1 tricô e 1 meia. Vou trabalhando assim essa primeira carreira, fazendo 1 tricô e 1 meia. Fio pra frente, pegando pela frente, eu faço 1 tricô. Fio para trás, pegando por trás, eu faço 1 meia. Vou fazer isso por toda a carreira. Só assim, trabalhando 1 tricô e 1 meia. Vou finalizar a carreira aqui com vocês, olha, eu fiz 1 tricô, vou fazer 1 meia e agora eu vou fazer 1 tricô. Vou virar o trabalho. E aqui, pelo lado do avesso e as outras carreiras, nós vamos seguir os pontos. Aqui eu tenho 1 ponto meia. Eu vou fazer meia, aonde eu ver que eu tenho 1 ponto meia. Aqui eu tenho 1 tricô. Eu sei que é 1 tricô porque ele tem essa bolinha aqui. Eu vou fazer 1 tricô. Outro ponto meia. E outro ponto tricô. Eu vou acompanhar os pontos como ele me apresenta. Toda vez que vocês ouvirem essa frase ou alguma coisa assim em alguma receita, acompanhe os pontos como eles se apresentam. É exatamente isso. Você vai fazer meia em cima de meia e tricô em cima de tricô. Eu vou fazer isso por mais esse avesso, vou voltar ao direito e o avesso novamente, ficando um total de 4 carreiras. Fiz aqui 4 carreiras, estou pelo lado do direito. Toda vez que esse fio estiver para o seu lado direito, esse é o direito do trabalho. A gente vai aumentar sempre pelo direito do trabalho. Num direito nós aumentamos e no outro não. Um nós aumentamos e no outro não. Nós vamos fazer os aumentos pelo direito, em ponto meia, e o avesso em ponto tricô. Vamos deixar 5 pontos tricô no início e 5 pontos de tricô no final para ficar a bordinha. Eu não vou fazer casinha de botão, vou abrir a casinha com o próprio botão. Se você quiser fazer se você quiser seguir as regras e fazer um casaquinho para menino ou unissex, a casinha vai ser feita desse lado. Se você quiser fazer um casaquinho feminino, a casinha é desse lado, tá? Isso se você quiser seguir os padrões. Vamos iniciar fazendo 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer 3 pontos meia. 1, 2, 3. E eu vou fazer sempre essa sequência: 3 pontos meia, uma laçada, 1 meia e uma laçada. Então, eu fiz 3 pontos meia, agora eu vou fazer uma laçada e 1 meia.
Eu posso fazer a laçada dessa forma, porque o meu fio já tá para trás. Então, se o meu fio está para trás, eu envolvo a agulha e passo para trás novamente. Ou então, eu coloco o fio para frente e trabalho o próximo ponto em meia, a laçada já se forma, olha. A laçada já fica formada certinho, ó. E atrás também, pelo avesso, a laçada já fica com a perninha maior, que é pra gente pegar a perninha maior e ficar o furinho, tá? Agora, eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou fazer uma laçada, né? Três meias, uma laçada, um meia. O próximo ponto é meia, eu preciso da laçada. Então, eu fiz laçada, meia, laçada. Ó, fio pra frente, já formei a laçada. 3 meias. 1, 2, 3. Fio pra frente, laçada, meia, laçada. Vou pôr o fio pra frente, porque o próximo ponto é meia. Ó, já lacei e fiz, vou fazer 3 meias. 1, 2, 3. Laçada, meia, laçada, 3 meias. 1, 2, 3. Laçada, meia, laçada, 3 meias. 1, 2, 3. Vou repetir isso até sobrar 5 pontos. Laçada, meia, laçada, 3 meias. 1, 2, 3. Laçada, meia, laçada, 3 meias. 1, 2 e 3. Laçada, meia, laçada, 1, 2 e 3. Laçada, meia, laçada, 1, 2 e 3. Aqui sobrou 5 pontos, 2, 4, 5. No início, nós fizemos 5 tricôs e 3 meias. E não fizemos laçada antes. Aqui no final, fizemos 3 meias e finalizamos com 5 tricôs. Aqui também não temos a laçada no início, tá? O avesso, nós vamos fazer em tricô. Quero mostrar para vocês como que ficou a nossa laçada. Vou fazer todos os pontos em tricô. Ó, todos os pontos em tricô, até chegar na primeira laçada. Aqui eu tenho a primeira laçada, olha. Eu quero que essa laçada fique com o furinho, que é para dar graça para nossa pala. Eu já estou com o fio maior para cá, com a perninha maior. Se você laçar do outro jeito, a sua perninha vai ficar assim, olha. Se você laçar em ponto meia com o fio para trás, aí você vai ter que pegar a laçada por aqui, o ponto por aqui, ou então ajeitar e trabalhar em ponto tricô, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se você fez a laçada como eu mostrei, ela vai estar assim. É só aqui e trabalhar, pegar aqui e trabalhar. Agora, eu vou fazer a laçada como se você fez do outro jeito. Se você fez a laçada com a fio para trás, ela vai te aparecer assim pelo lado do avesso, tá? Aí, você tem que pegar por aqui e trabalhar, ó. Tá? Ou então, ajeitar e colocar ela certinha com a perninha maior pra frente. Eu vou finalizar essa carreira toda em tricô. Olha que bonitinho que tá ficando. Como eu falei pra vocês, em uma carreira pelo direito nós vamos aumentar e na outra carreira pelo direito nós não vamos aumentar. Estou pelo direito novamente. Agora, eu vou fazer 5 tricôs, o restante todo em ponto meia
e 5 tricôs. E volto todo o avesso em tricô, tá? Sem segredo. 5 tricôs, meia, até sobrar 5 tricôs. E volto todo em tricô. Estou novamente pelo direito, agora nós vamos fazer mais um aumento. Eu quero que vocês entendam como vai ser esses aumentos. 5 pontos de tricô de borda, eu vou seguir fazendo até esse meia aqui central. Nós tínhamos 3 pontos, agora nós vamos ter 4, olha, 1, 2, 3, 4. E aqui, percebam que tem a laçadinha e o ponto aqui central. Então, vamos fazer 4 meias, uma laçada, um meia, uma laçada. Aqui, nós vamos ter 5 pontos entre as laçadas, porque a gente aumentou um aqui e um aqui. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 meias, uma laçada, um meia, uma laçada. 5 meias, olha só, tá vendo como dá pra ver aonde é que vai a laçada? Bem em cima dessa aqui, ó, bem em cima da outra. E esse meia aqui central, laçada, meia, laçada. Vamos fazer isso até o final. E aqui no final, nós vamos ter apenas 4 pontos, porque eram 3, nós aumentamos um aqui, ficamos com 4, tá? Vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem. Então, eu quero que vocês entendam como que são esses aumentos. Os 5 pontos não mudam. Aqui, a gente vai aumentar um ponto, porque a gente aumentou só de um lado. Então, eu vou fazer 4 pontos. Nós começamos com 3, agora eu tenho 4, olha. Dá para perceber aonde é o meia, olha, bem no centro aqui. E aonde nós fizemos a laçada. Vou repetir a mesma coisa. Laçada, meia e laçada. Aqui eu tenho 5, porque eu aumentei um desse lado e um desse lado. Eu tenho 5 pontos agora. Então, eu fiz laçada, meia e vou fazer outra laçada. E 5 meias. Laçada e 5 meias. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçada, meia, laçada, 5 meias. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçada, opa, ó, fio pra frente para se formar laçada. Laçada, meia, laçada, 5 meias. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, vou repetir isso. Laçada, meia, laçada, 5 meias. Laçada, meia, laçada, 5 meias. Laçada, meia, laçada, 5 meias, tá? Aí, aqui no final, eu tenho laçada, meia, laçada, 4 meias e finalizo com 5 tricôs. Volto avesso em tricô, aí eu faço uma carreira do direito somente em meia, respeitando os pontos de borda e volto em tricô novamente, tá? Então, eu termino esses aumentos, volto em tricô. Na próxima, eu trabalho toda em meia, respeitando os pontos tricô de borda e faço o avesso em tricô, tá? E aí, eu volto para fazer a terceira aumento e explicar para vocês como que a gente vai seguir. Olha só que lindinha que tá ficando. Agora, o terceiro aumento vai ser a mesma coisa. Aqui, 5 pontos em tricô. Agora, nós temos 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O meia central aqui, vou fazer laçada, meia, laçada. E aqui, a gente tinha 5. Agora, ficamos com 7, porque aumentamos um de cada lado. 2, 4, 6, 7. Ó, dá pra ver certinho aonde que é o meia central.
laçada, meia laçada, 7 pontos, laçada, meia laçada, 7 pontos. Ó, como que dá agora para perceber certinho, tá? Então, vocês vão fazer isso por 6 vezes. Nós estamos já na terceira, tá? Vamos fazer um aumento agora, da mesma forma, aqui com intervalos de 7, no comecinho temos 5, voltamos o avesso e fazemos uma carreira sem aumento. E aí, a próxima, aqui vai aumentar um ponto de cada lado, né? Aqui nas frentes, um ponto de cada lado, e aqui 2 pontos de cada lado, tá? Eu vou aumentar por 6 vezes. Eu vou saber que eu já aumentei 6 vezes a hora que eu tiver 6 furinhos. E aqui, a hora que eu tiver 12 cordõezinhos, tá? E aí, eu volto com vocês. Não tem segredo, é só aumentar essa distância aqui, 2 pontos aqui, mas dá pra ver muito bem certinho aqui aonde que é que a gente tem que passar a laçada antes, a laçada depois, tá certo? Uma carreira a gente aumenta, na outra carreira só fazemos em meia. Uma carreira a gente aumenta e na outra só fazemos em meia. O avesso sempre em tricô, tá bom? Eu vou terminar aqui os meus aumentos, para não ficar o vídeo muito cansativo. Eu espero que vocês tenham entendido, não tem segredo. E aí, eu volto pra gente separar. Olha só, gente, eu aumentei aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz a carreira em meia e a carreira em tricô. Eu achei que a minha aqui, pro meu ponto e pra agulha aqui que eu estou fazendo, ela já está num bom tamanho, para um tamanho de recém-nascido há 3 meses. Olha, a pala já está com 11 centímetros. Se eu for fazer mais um aumento, ela vai aumentar pelo menos 1,5 centímetro a 2, depende muito aí do seu ponto. Eu achei que vai ficar muito grande, por isso eu parei aqui com apenas 5 aumentos. E eu fiquei aqui com 125 pontos. Se você fizer mais um aumento, você vai ficar com 141 pontos, que é mais ou menos o tamanho que eu fiz os outros casaquinhos. Esse aqui eu vou parar, então, com 5 aumentos, que a minha pala já deu o comprimento mais ou menos que eu queria, senão vai passar do tamanho de até 3 meses, tá? Se vocês quiserem fazer maior, só fazer mais um aumento. Então, agora, nós vamos dividir aqui o corpo das mangas. Como eu não vou fazer ponto fantasia, eu vou começar a trabalhar em ponto meia somente. Se você quiser fazer um ponto fantasia, um ponto que você gostar, você já pode começar a trabalhar o ponto aí, a primeira carreira do seu ponto fantasia. Como aqui a gente tá somente fazendo casaquinhos mais simples, para vocês terem aí uma diversidade, né? De casaquinhos mais simples com lã grossa, eu vou trabalhar ele também em ponto meia. Aqui, para a parte da frente, eu vou deixar 18 pontos. Eu vou trabalhar os 5 pontos de borda, vou continuar com os 5 pontos. Tenho 5, agora eu vou contar 6, 7... 17 e 18. Então, temos 18 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Como eu não aumentei muito aqui em tamanhos de ponto, eu vou aumentar 2 pontinhos aqui na cava do casaquinho. Então, eu vou girar o meu dedo aqui, olha, vou girar e colocar na agulha. Novamente, giro e coloco na agulha, ó. Vou fazer de novo, tá? Então, antes de retirar os pontos da manga, eu vou aumentar 2 pontos. Só giro assim, ó, formando um ezinho, eu coloco aqui na agulha.
um ponto e 2 pontos. Para a manga, eu vou tirar 25 pontos e vou reservar num alfinete auxiliar. Se você não tiver esse alfinete, pode ser um alfinete menor, pode passar um fiozinho de lã. Eu vou retirar aqui 25 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4,25. Vou fechar o alfinete, vou ajustar bem aqui. E agora, para as costas, eu vou trabalhar 39 pontos. Faço agora 39 pontos em meia. Ajusto bem aqui, olha. Trabalho 39 pontos em meia. Trabalhei 39 pontos, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou aumentar 2 pontos. Giro aqui meu dedo, coloco na agulha 1 ponto. Giro meu dedo, coloco na agulha 2 pontos. Agora, eu vou retirar também mais 25 pontos para outra manga. Vou colocar aqui 25 pontos no alfinete auxiliar. 1, 2, 3, 4. Fecho o alfinete. Ali na outra frente, nós tínhamos 18 pontos. Aqui tem que dar certinho, vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Eu tenho 18 pontos, igual a outra frente, significa que está certinho a nossa divisão. Vou trabalhar em pontos meia, até sobrar os 5 pontos de borda. Os 5 pontos de borda vão continuar, tá? Por todo o casaquinho. Pelo lado direito, nós vamos fazer 5 pontos tricô no início e 5 pontos tricô no final, independente se você está fazendo algum ponto fantasia ou não. Aqui eu tenho 5 pontos, finalizo em tricô. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu volto toda a minha carreira em tricô. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Olha só que gracinha. Então, o nosso casaquinho tá ficando dessa forma. Vai ficar um tamanho ótimo, olha. Olha que bonitinho que tá ficando. Essa pala é muito bonitinha. Então, agora, eu vou trabalhar em meia pelo direito e tricô pelo avesso. Exatamente como eu fiz com vocês, as manguinhas vão ficar em espera. Se você quiser trabalhar em ponto fantasia, é a seu gosto. Eu vou trabalhar aqui por volta de mais ou menos 11 centímetros. E depois eu vou finalizar com 2 cordões de tricô, 4 carreiras. E vou arrematar, tá? Eu vou fazendo o meu aqui, mas eu volto pra gente continuar, pra eu continuar dando as instruções pra vocês. Um casaquinho de bebê deve ter em torno de 21 a 25 centímetros de comprimento, tá? Eu vou fazendo aqui, depois que tá mais compridinho, dá pra perceber melhor o tamanho que está ficando, porque quando está na agulha assim, ainda não dá pra perceber bem. Então, eu vou trabalhar um pouquinho e logo volto pra mostrar. Olha só, eu fiz então aqui 11 centímetros, né? A partir daqui da primeira carreira, fiz 11 centímetros e depois fiz mais 4 carreiras em ponto tricô, para formar aqui a barrinha. Agora, nós vamos arrematar. Se você quiser fazer mais compridinho também, fica à vontade, tá? Eu acho que esse tamanho tá bom, né? Esse aqui eu fiz um pouquinho menor. Eu acho que o tamanho tá bom, mas se você quiser, você pode fazer mais comprido. Agora, para arrematar, nós vamos começar com 2 pontos em tricô.
vou pegar esse primeiro ponto que eu trabalhei, que está pro lado de dentro da agulha, e vou passar por cima desse segundo ponto que nós trabalhamos. E agora, eu vou trabalhar de um em um. Faço um ponto, não aperto muito, tá? Pra barrinha ficar bem soltinha. Vou pegar esse que está por dentro da agulha, pro lado de dentro, que já estava na agulha, vou passar por cima desse que acabamos de trabalhar. E vou fazer só isso por toda a carreira. Faço um ponto, ficando com 2, pego esse que já estava na agulha e jogo por cima. Faço um, pego o que está na agulha e jogo por cima. Só isso, olha, já vai ficando outro cordãozinho e vai arrematando todos os pontos. Eu vou fazer isso até o final, até ficar com apenas um ponto na agulha. Estou aqui com apenas um ponto, eu estico essa laçada, corto um pedaço de fio, não precisa ser muito, porque a gente não vai precisar para costurar. Passo aqui por dentro. E ajusto bem aqui, para não ficar feio essa parte, ó. Agora, é só colocar a agulha aqui, esse fio na agulha, e esconder aqui pelo lado do avesso, da melhor maneira que você conseguir, ó. Só ir escondendo aqui pelo lado do avesso. Aqui você pode fazer um nozinho. Pode não, deve fazer, né, ó, faça um nozinho sem repuxar muito. E segue escondendo o fio da melhor maneira que você conseguir. Se você tiver uma colinha, depois de cortar o fio, você pode dar um pinguinho de cola no finalzinho. Ó, corta aqui, se você tiver a cola, pode dar um pinguinho de cola aqui. Esse aqui do início, vocês vão fazer a mesma coisa, que nós também não vamos precisar para costurar. E agora, nós vamos pegar uma das manguinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou. Ó, que bonitinho. Ficou dessa maneira aqui, o casaquinho, ó. Então, olha que bonitinho que tá ficando, tá? Ó, ficou dessa maneira. Agora, nós vamos fazer as mangas. Eu vou trabalhar com agulha reta de novo. Aqui, olha, se você deixou os seus pontos em um fiozinho de lã, na hora de retirar, aqui no meu alfinete já está certinho como eu tenho que retirar os pontos. Se você passou um fiozinho de lã, você vai ter que retirar aqui pelo lado do avesso. Porque vocês lembram que a gente veio separando os pontos pelo lado do direito? Nós não fizemos essa parte aqui, os pontos do lado direito. A gente apenas repassou aqui pro alfinete. Então, nós vamos ter que começar pelo lado do direito, tá? Por isso que a gente retira aqui, olha, pelo lado do avesso. Assim, a agulha fica certinha já pra gente começar a trabalhar pelo lado do direito, ó. Viramos e estamos aqui pro lado direito. Agora, aqui, ó, eu vou emendar o fio. Emendo o fio aqui nesse primeiro ponto. Passo aqui, não precisa deixar grande, tá? Dou um nozinho. E vocês lembram que aqui, olha, nós aumentamos 2 pontos. Aqui na manga, a gente vai ter, então, que aumentar um ponto de um lado e um ponto do outro. Como a gente vai fazer isso? Eu vou aumentar aqui, olha, o primeiro ponto desse lado, eu vou pegar aqui em tricô mesmo, ó. Faço em tricô aqui, não jogo esse primeiro ponto da agulha e devolvo esse ponto que eu trabalhei pra agulha, ó. Devolvi, formei um ponto. Esse aqui é o que eu fiz no início, a gente podia ter escondido ele lá atrás. Agora, olha, eu já trabalho esse primeiro ponto que nós acabamos de aumentar, já trabalho em meia. E vou seguindo em meia até o final, porque é o ponto que eu estou fazendo pro casaquinho. Se você estiver fazendo um ponto fantasia,
você pode já começar o ponto que você estiver fazendo, tá? Eu vou trabalhar todos os pontos em meia até o final. Cheguei aqui no final, viro o trabalho e vou aumentar um ponto desse lado também, da mesma maneira que eu fiz ali, ó. Trabalho um ponto, esse primeiro ponto, não derrubo e devolvo esse aqui. Então, aumentamos um ponto. E aqui, pelo avesso, eu vou trabalhar todos os pontos em tricô. Viro novamente e eu vou seguir fazendo assim, meia pelo direito e tricô pelo avesso, por essa mesma altura aqui que eu fiz a parte do corpo. Deixa eu pegar minha fita. Ó, a parte do corpo, né, eu fiz os 11 centímetros, ó, quase 12. Eu posso fazer o mesmo número de carreira que eu fiz aqui. Quando estiver na última carreira pelo lado do avesso, nós vamos diminuir um pouco, arrematando alguns pontos, para o punho da manga ficar mais fechadinho e ficar mais justinho para o corpo do bebê, porque a manga fica um pouco larguinha, eu quero o punho mais justinho. Quando eu estiver na última carreira, então, pelo lado do avesso, eu volto para a gente diminuir alguns pontos. Finalizei aqui uma das manguinhas, olha só que gracinha, já costurei, aqui eu ajustei o punho e estou na outra. Vocês vão fazer a mesma coisa. Segui fazendo no comprimento que eu queria, vim fazendo a carreira do direito e agora aqui, pelo avesso, eu vou arrematar alguns pontos. Nós vamos fazer 3 pontos e 2 pontos juntos. Vou trabalhar assim, olha, 3 pontos, o avesso eu estou fazendo em tricô, trabalho 3 pontos em tricô. E pego 2 pontos juntos, ó, 2 pontos de uma vez só. Assim, vai diminuindo os pontos e ajustando o punho um pouquinho mais. E vou repetir a mesma coisa, 1, 2, 3, 2 pontos juntos. 1, 2, 3 e 2 pontos juntos. Até o final da carreira, só isso. Chegando aqui no final da carreira, me sobrou 2 pontos. Agora, aqui pro punho, eu vou fazer 4 carreiras em ponto barra, 1 por 1. Da mesma maneira que eu fiz aqui do início. Se você preferir, você também pode fazer em ponto tricô, vai ficar aí a seu gosto. Eu vou fazer 4 carreiras, como eu fiz aqui no começo, e vou arrematar, tá? Então, se você quiser fazer em ponto tricô, também fica à vontade. Só isso, fazendo o restante do punho, vai ficar dessa maneira. Se você quiser o punho um pouquinho mais largo, também pode fazer. E aí, depois é só arrematar. Eu volto com vocês pra gente costurar. Fiquei aqui com apenas um ponto, vou aumentar essa laçada. Com a minha tesoura, eu vou cortar um fio suficiente para costurar aqui a manguinha. Mais ou menos assim, não precisa ser muito. Vou passar aqui por dentro da laçada. E aqui eu venho com agulha de costura, ainda sobrou bastante fio, ó, sobrou um pouquinho de fio aqui. E eu venho aqui pelo lado do direito, passo o fio aqui pela agulha. E vou ajustar os dois lados, olha, direito com direito. Estou com o meu fio desse lado,
eu vou passar aqui pro outro, bem no início do primeiro pontinho ali, ó. Aí, eu volto. Dou um nozinho aqui pra prender o fio. E agora, eu vou pegando um pontinho de cada lado, ó. Pego um de um lado, puxo. Vou do outro. Eu puxo sem repuxar, ó, só ajusto, tá? Pego um pontinho de um lado. E pego um pontinho do outro. Sem repuxar. Aqui, olha, no ponto meia, eu vou pegar, aqui é o ponto meia da lateral, eu vou pegar duas laçadinhas aqui, olha, 2 fiozinhos aqui do ponto meia, e ajusto. Venho para esse lado, ponto meia enrola, ó, pego 2 alcinhas desse ponto desse lado, e ajusto. Vou lá, pego 2 alcinhas do outro lado, venho desse lado e pego 2 alcinhas também, tá? Ó, vou trabalhando assim, só puxar para ajustar, até o final aqui até chegar aqui aonde nós amarramos esse fio. E aqui, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos costurar. Cheguei aqui, lembram que a gente aumentou um pontinho de cada lado? Por isso que tá aqui meio abertinho. Então, eu vou dar um nozinho aqui nesse fio. Se quiser, pode pôr ele pra dentro. E aqui, eu vou costurar, vou unir esse meinho aqui com esse meio aqui, ó, tá? Porque nós aumentamos uns pontinhos de cada lado, ó. E vou costurar um pouquinho pra lá, metade eu vou costurar pra lá. Ajusto. Ó, se não ficou bom aqui, você pode vir com a agulha aqui, pode voltar com esse mesmo fio, tá? Ó. E costurar essa outra metade. Esse fio não vou precisar, eu vou pôr ele lá pra dentro. E agora, ó, eu costuro a outra metade. Ó, se você achar que ficou bom, tá? Aqui é o furinho da laçada, tá? Se você achar que ficou bom, pode colocar o fio pra dentro. Aqui já dá um nozinho, pode amarrar mais uma vez com esse fio aqui também, pra ficar bem firminho, ó, sem forçar muito. E agora é só esconder o fio. Eu vou ajeitar aqui pra vocês verem como que ficou, tá? Só ajeitar o fio, ó, costurar as 2 manguinhas, como tem que costurar, olha que bonitinho que ficou. Só falta agora pregar os botõezinhos. Olha que gracinha. Pregar os botõezinhos e está pronto o seu casaquinho com a lã mais grossa. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Se você gostou e ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Fique à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Isso me ajuda muito aqui no canal. E eu fico feliz se eu contribuir de alguma forma para o seu aprendizado. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!